Quero falar com você um pouquinho a respeito da vida de Estevão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler esta passagem, mas ela é muito poderosa. E ela fala daquilo que acontece muitas vezes na nossa vida, quando nós pensamos que é o fim, para Deus é apenas o começo. Foi desta forma que Deus me levou a esse texto nessa tarde. Repita isso, quando eu penso que é o fim, para Deus é apenas o começo. Você crê nisso, amado? Tem momentos que nós pensamos que é o fim, não é verdade? Quantas e quantas vezes você diz, Deus, eu não vou conseguir passar esse momento. E a verdade é que esse momento que você pensou que não iria passar, te fez mais forte. E você saiu do outro lado uma outra pessoa. Deus está trabalhando, viu, querido? E Ele tem sua maneira de extrair de nós o melhor. Sobre esse texto bendito que eu quero compartilhar com você. Nós vamos ler do capítulo 6, do verso de número 8 até o 15. Aleluia. Foi o primeiro mártir, diz isso o texto, né? Estevão, o primeiro mártir, porque foi ele o primeiro a ser morto por causa do evangelho do reino de Deus. Mas você vai ver o quanto Deus ele tinha um plano maravilhoso em tudo isso que aconteceu na vida de Estevão. Verso 8, você está no capítulo 6, amém? Verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder. Ele estava como? Eu penso que ele estava pronto, né, querido? A Bíblia diz que nós estamos num processo de santidade, de santificação. E o desejo de Deus é te encher de fé e de poder. Deus vai te encher de fé e de poder. Querido, nós não seremos mais homens e mulheres inconstantes. Você será cheio de fé e de poder. Amém, querido? Diga para o teu irmão, eu profetizo, em nome de Jesus, que você será um homem de fé, ou uma mulher de fé, cheio de poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e também realizava grandes sinais entre todo o povo. Levantando-se então alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, outros dos sirineus, outros dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, disputavam com Estevão. Todos se levantaram contra ele. Mas a Bíblia diz no verso 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que falava através de Estevão. Então, vendo que eles não podiam contra ele, eles subornaram uns homens, para que dissessem, ouvimos-lhes proferir palavras de blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões, os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e levaram ele até o conselho. O conselho aqui da época era o sinédrio, o lugar onde se julgava as causas dos homens. E a Bíblia diz que apresentaram falsas testemunhas. Eu gostaria que você gravasse um pouquinho, querido, essas testemunhas que aqui estão, porque adiante elas vão aparecer novamente. Apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Perceba que eles estão agora no sinédrio, eles estão dentro de um lugar de autoridade, eles estão ali, querido, diante de homens importantes da época, e as testemunhas dizem, ele fala mal contra o lugar e contra vocês. Porque não lhes ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. A Bíblia diz que depois do povo excitado, as autoridades excitadas também,
Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Tremendo isso. Todos que estavam ali, fixando os olhos nele, perceberam que a face dele havia mudado. Era a face de um anjo. Vá até o verso de número 48 do capítulo 7. 48 do capítulo 7. Estevão está então naquele lugar, no sinédrio, está ali diante das autoridades, querido, o conselho está reunido, estão fazendo falsas testemunhas contra ele, dizendo calúnias, blasfêmias contra ele, mas olha o que ele vai dizer, verso 49. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Naquele templo, naquele sinédrio, naquele lugar, ele vai não defender assim, mas ele vai falar do seu Deus. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? E ele se vira para aqueles homens e ele diz: homens de dura serviço, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, da qual vós agora fostes traidores e também homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E a Bíblia diz, querido, que eles, ouvindo essas coisas, enfureceram-se em seu coração, a ponto de ranger os dentes contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo. Eu amo, querido, quando eu leio algo a respeito de homens e mulheres que estão cheios do Espírito Santo, fixando os olhos agora no céu. Perceba que ele não fixa os olhos naqueles que condenam ele, mas o olhar dele é para o céu. Ele vê a glória de Deus, e ele vê que Jesus está sentado à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas aqueles homens gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsaram-lhe da cidade, apedrejaram Estevão. E as testemunhas, quem? As testemunhas depuseram as vestes do Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo. Apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém, meus amados? A história de Estevão é linda, é maravilhosa e é um desafio para nós que somos representantes do Senhor nesse exato momento. Nessa geração que vive aí fora perdida, os desafios são muitos, mas o Evangelho requer de nós o mesmo posicionamento de um homem comum como Estevão, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Vamos orar por esta palavra? Querido Deus e amado Senhor, nada que está acontecendo nesse exato momento, neste lugar, é comum. Tudo aqui é incomum, tudo aqui é sobrenatural. E eu penso, Espírito Santo, que és o nosso amigo, e que és tão presente em toda a reunião que acontece aqui, visita os meus irmãos, visita o coração de cada um, visita a mente de cada um, que por mais, às vezes, papai, desiludido que eles entraram aqui, tentando buscar uma resposta, tentando levantar as vozes a Ti, para que ouçam a Sua voz, Rei da Glória, que o Senhor possa fazer da sua maneira. Porque quando nós pensamos que o fim é apenas o começo de uma obra grandiosa que o Senhor tem para nós,
Ah, papai, mas nos faz acreditar sempre, nos faz ficar disponíveis sempre, nos fazem, Senhor, brilhar o semblante como Estevão brilhou, enquanto muitos estavam preparados com as pedras nas mãos. Rei da glória, que este homem, que essa mulher volte a brilhar, ainda mais do que brilhava. É o que eu oro, o que eu te agradeço, em nome de Jesus. E todo que crê nessa verdade diz amém. Amém, queridos. Quando nós lemos a história de Estevão, querido, a primeira coisa que nos vem, às vezes humanamente na mente, é dizer que por que o Senhor não o protegeu? Por que o Senhor não o manteve vivo? Pois eu penso que era o início de um ministério de Estevão, embora a Bíblia cite algumas outras passagens, mas esta, eu penso que é o melhor momento de Estevão, se é assim que nós podemos dizer. Estevão está cheio do Espírito Santo de Deus, ele está cheio de fé, ele está unânime na sua fé, ele está crendo, e ele está observando, querido, os milagres que estão acontecendo através da vida dele. A Bíblia diz que todo o povo via notoriamente os milagres acontecendo através da vida de Estevão. Querido, os milagres perseguem homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu vou dizer novamente, até que você queira isso para a sua vida. Os milagres, eles perseguem homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Diga para a pessoa que está do teu lado, os milagres de Deus perseguem homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Aleluia! É um dos frutos do Espírito, o acontecimento de milagres, o deixar, querido, a vida natural para viver uma vida que de fato é a vida que nós nascemos para viver. Uma vida sobrenatural, uma vida onde os milagres acontecem naturalmente. Onde a presença do Espírito, ela se torna constante. Assim estava Estevão, num momento onde havia muita perseguição com relação à igreja. Cristo havia ressuscitado, ele havia subido aos céus, a igreja está nascendo, os discípulos estão servindo, e eles estão naquele amor pentecostal, falando dessa presença que está dentro deles e que está agindo através deles. Até é interessante que você se lembre disso. Esse Espírito que mora em você, ele vai fazer com que você transborde, porque a fonte não é para dentro de nós, mas é também através de nós. É o que estava acontecendo na vida de Estevão. Um homem cheio de fé, um homem que dava ouvido à voz do Espírito Santo, onde ele passava. A Bíblia diz que o Espírito falava por ele. Tanto é verdade, querido, que muitos tentaram se ajuntar, homens de todos os povos, pessoas que tinham autoridade naquele momento. Eles ajuntavam os anciões, aqueles que criam nas leis, e eles tentavam de alguma forma desfazer as palavras de Estevão. Mas quem há de desfazer a palavra do Espírito Santo? Ai, querido, quando ele fala através de você, é como uma espada cortante, meu irmão, é como fogo vivo queimando, só vai sobrar o que é puro. E é isso que Estevão era usado, quando ele falava, ele anunciava as coisas do Espírito, e diante de tudo aquilo que os homens falavam, nada sobrava deles. Tudo que é puro vai ficar. Ai, querido, tudo que é puro vai ficar, viu, amado? Tudo que é obra de ouro vai ficar, tudo que tem valor vai ficar, mas tudo aquilo, querido, que não serve para Deus, o fogo vai consumir. Obras que os homens mesmos dizem que são obras grandes, quando Deus olha, querido, muitas delas, nada vai sobrar. A Bíblia diz que este mover do Espírito Santo começou a incomodar. Eu não sei se você sabia, querido, mas um homem cheio do Espírito Santo, ele incomoda as trevas. Anuncia para o teu irmão, um homem cheio do Espírito Santo, ele incomoda as trevas. Aleluia. A Bíblia diz, querido, que eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Então, eles resolveram mentir. É uma das armas, é uma das facetas do inimigo, a mentira. Então eles arrumaram lá 2 testemunhas. Arrumaram o quê?
arrumaram lá algumas testemunhas para dizer que Estevão estava anunciando a destruição do templo, a destruição dos homens que criam em Moisés e suas leis. Eles começaram a dizer um ensinamento que ia contra o ensinamento daquilo que Jesus havia trazido. Se bem que Jesus havia dito, a lei foi boa até aqui, mas eu venho anunciar a graça. Jesus veio anunciar a graça, querido. Ah, graça bendita, graça que é bem-vinda. Ah, graça de Deus que encheu o nosso ser e nos capacitou a ser o que nascemos para ser e a fazer o que nascemos para fazer. Querido, você vai ser o que nasceu para ser e vai fazer o que nasceu para fazer, em nome de Jesus. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Amado, fica animado, dê glória a Deus. Eu não estou falando, querido, que você vai viver para ser o que você estudou. Isso é pouco. Você não nasceu, querido, para fazer o que foi capacitado humanamente para fazer. Ainda que isso seja bom, ainda que você seja habilidoso na arte, ainda que você seja habilidoso no servir, você tem um plano maior nessa terra. Querido, olha bem no olhinho do teu irmão e diz para ele, você tem um plano maior nessa terra. Você tem um plano maior nessa terra, em nome de Jesus. Ai, querido, se tiver com sono, é hora de abrir o olho. Diz para o teu irmão, Deus tem um plano maior para você nessa terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Talvez o Donizete possa pensar, eu nasci para ser um bom mecânico. Olha, querida, a propaganda depois você dá desconto, hein? Mas é mais do que isso, Donizete. Deus tem um plano maior para a tua vida, homem. Talvez você olhe para a habilidade que Deus te colocou na mão e você pense, mas eu estou fazendo tão bem isso aqui. Ai, querido, se o reino não estiver envolvido, algo está errado. Se o reino não fizer parte do teu trabalho, do teu dia a dia, se esse Espírito não falar através de você, algo está errado. Não dá para pendurar a veste do Espírito Santo em casa, enquanto se sai para o trabalho, e voltar e colocar as vestes para dormir, porque Ele é vivo. Ele é vivo, e Ele procura uma igreja viva, e Ele procura homens e mulheres vivos, que se animam, que se encorajam, mesmo quando tudo parece estar perdido. Porque as testemunhas eram um plano diabólico. Não podemos contra ele, então vamos mentir. Ele fala de uma sabedoria que nós não conhecemos. Eles se reuniram e chegaram a uma conclusão: contra ele nós não podemos, então vamos nos reunir que nós somos mais do que ele. Ele é uma só vida. Vamos mentir. Arrumaram as testemunhas e levaram até o conselho. Os anciões estavam ali, tudo preparado. As testemunhas entraram, porque era assim que se julgava na época. Estevão estava calado. Eu penso que, cheio do Espírito Santo, ele observava tudo, né, querido? O olhar dos homens, da religiosidade, dos fariseus, dos corações que queriam até matá-lo, prendê-lo, sabe-se lá o quê? Iria depender da resposta dele. Mas ali ele está, eu penso que certo do que ele tem que fazer. As testemunhas dizem, você falou mal de Moisés. E contra a lei de Moisés não se falava mal. Nem Jesus disse nada contra a lei de Moisés. Pelo contrário, ele disse, a lei é boa. Até aqui ela serviu de aio. Ela serviu para guiar os homens. Mas daqui em diante, eu vou guiar vocês. Ai, me guia mesmo. Até ali a lei guiou os homens, e os homens se perderam na lei. Mas a graça redentora me trouxe de volta e me deu nova oportunidade. E eu caí, e a graça disse, levanta. E eu caí de novo, e a graça disse, levanta. Na lei eu era apedrejado e morto. Na graça eu fui liberto e salvo. É a graça que me encheu.
é a graça que me trouxe de volta. Estevão está com essa verdade dentro dele. Os outros estão com uma lei, uma religiosidade impregnada de ódio. Porque quanto mais as testemunhas diziam, ele disse contra Deus, ele disse contra Moisés, e tem mais, ele disse que vai derrubar todo esse templo aqui, toda essa coisa criada. Foi o próprio Deus que fez. Eles diziam, esse lugar é um lugar santo. E Estevão ouvia calado, até que a oportunidade lhe foi dada. Interessante que muitos homens iriam dizer, eles são testemunhas falsas, eles estão mentindo, eles são hipócritas. Mas ele não se volta contra esses homens. Ele percebe uma oportunidade. O inimigo reuniu todos aqui, e talvez uma oportunidade como essa eu não vou ter de novo. Então a oportunidade não é para falar de mim, é para falar dele. A oportunidade não é para falar de mim. E o Espírito Santo, eu penso que falou para ele, fala dele, fala do reino. Talvez você não esteja mais aqui, Estevão. Tanto é verdade, querido, que enquanto os homens falavam, a Bíblia diz que o rosto não era o de Estevão, era do próprio Deus. A face era de um homem, mas eles acharam que era um anjo. Querido, cheio do Espírito Santo, você não é normal. Cheio do Espírito Santo, você fica anormal. Diga para o teu irmão, cheio do Espírito Santo, você fica normal, querido. Anormal. Viu, Carlos? Anormal. Eu não sei se alguém já olhou para você e falou, mas você está tão diferente. Aproveita, fala agora, querido. Você está tão diferente, meu irmão. Você está tão diferente. Olha aí para o teu irmão, querido. Diga para ele, você está tão diferente. Você está brilhando mais. Sabe aquela coisa que as pessoas dizem? Eu não sei o que aconteceu, mas parece que seu olho está brilhando. Parece que você está mais novo. Parece que a sua foto de agora é melhor do que a foto de antes. Querido, quando eu olho as minhas fotos do passado, às vezes eu acho que não sou eu. Estou falando, querido, de olho, estou falando de um semblante transformado. Porque eu penso que dentro do meu coração eu sei quem eu era. E eu sei naquilo que Deus está me transformando. Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. As testemunhas estão acusando ele. Todos esperam uma defesa dele. Mas a Bíblia diz que ele vai começar a falar, e ele vai começar a falar dos tempos de Moisés, do tempo de Abraão. Desde o tempo de Abraão, você pode ler depois em casa. Ele vai falar como Abraão saiu da terra, como Deus falou para ele ir para um lugar sem a parentela, que o Senhor iria mostrar. Ele vai contando, querido, sobre tudo o que os pais dele ensinaram. E ele vai dizendo, nas entrelinhas, ele vai dizendo, tudo aquilo é verdade. Abraão existiu e foi verdade. Moisés existiu e foi verdade. As leis foram boas. E ele vai dizendo, até chegar naquele momento. Ele traz todo o passado, daquilo que estava impregnado nos anciões, nos escribas, em todos aqueles fariseus que estavam ali olhando para ele. Ele vai dizendo, tudo isso que vocês acreditam existiu e é verdade. Mas eu venho falar de agora. E o agora diz que Deus não habita nesse tempo feito por mãos humanas. O quê? Pastor, ele é louco, esse homem, esse crente é doido. As testemunhas dizem que ele falou que o tempo vai cair. Ele não disse nada disso. Mas ele foi lá e disse, olha, esse templo aqui não serve mais para nada. E vocês são duros, ele disse. Tem mais. Os seus pais chegaram até a matar profeta. Querido,
Tem mais, vocês são homicidas, porque vocês concordam com isso, e vocês apedrejam profetas. Daqui a pouco ele vai ser apedrejado. Olha se ele não está certo. Mas quanto mais ele falava, mais os homens ficavam irados. E eu penso que Satanás, lá vendo meio que tudo, né, querido? Porque o cão já estava lá, viu, amado? Ao derredor, o inimigo já agia. Eu penso que ele pensou como ele pensou quando Jesus foi crucificado. Agora eu vou matar esse crente, cheio do Espírito, e vai terminar tudo. Vai terminar aqui a obra da igreja que esse Jesus deles ensinou para eles. A Bíblia diz, querido, que quando Estevão termina de falar, ele olha para o alto e ele tem uma visão do céu aberto. Sabe quando você faz a coisa certa, no lugar certo, e o céu meio que... Oh, sensação boa. Oh, coisa maravilhosa. Quando nós estamos num lugar, querido, às vezes que tem tudo para falar de nós, mas nós falamos dele. E o céu olha e diz: é uma sensação dentro de nós, querido. Assim como o pecado acusa, o céu aplaude. Estou profetizando de olhos abertos, que mais serão as vezes que o céu vai te aplaudir. Mais serão as vezes que o céu vai dizer: verdadeiramente é filho de Deus, verdadeiramente é uma mulher virtuosa, verdadeiramente esse povo me honra, verdadeiramente essa igreja me ama. Aleluia. Pastor, mas será que Estevão não tem sensação do perigo? Será que ele não percebeu que do lado dele aqueles homens estão até rangendo os dentes? É isso que o texto diz. Eu penso que aqueles homens estavam: se eu puder eu mato ele com as minhas mãos. Se eu puder eu destruo ele. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós só temos os olhos voltados para o céu. Aí você viu lá, pastor, o homem rangeu os dentes contra você? Ai, não vi, viu, querido, eu estava olhando para o céu. Aí você viu lá quando o outro falou mal de você? Eu não vi, eu estava olhando para o céu. Você viu quando o levante houve contra a sua vida? Não vi, querido, porque eu estava olhando para o céu. Você viu quando o gigante apareceu? Olha, sabe que eu nem percebi? Mas você passou por cima, você pisou na cabeça dele. Ai, glória a Deus. Foi. Estou falando de uma verdade que acontece com todos nós. Que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, há uma certa facilidade de ver o céu aberto. De ouvir a sua voz. O Estevão, querido, viu o céu aberto. Ai, mas daqui a pouco ele vai ser apedrejado. Ah, lá vem você roubar a alegria. Ai, pastor, que adianta? Viu a visão, mas morreu. E se eu disser para você que viu a visão e a visão tomou posse dele e levou ele? Pensando bem, a coisa foi boa, hein? E se eu disser para você que ele subiu? E se eu disser para você que o bom pastor também veio buscar ele? E se eu disser, querido, que o céu é uma realidade para aqueles que servem ele aqui? Nós passamos a olhar o problema de uma maneira diferente.
nós passamos a olhar as dificuldades de uma maneira diferente. Sabe aquela paz que nós, agora há pouco no louvor, dissemos que nós temos? Ela invade o nosso ser. E no meio de um povo que range os dentes contra você, de um gigante que se levanta furioso para te matar, o céu se abre sobre a sua cabeça. E você brilha mais do que antes. Ai, querido, você vai brilhar mais do que antes, viu? Diga para o teu irmão, você vai brilhar mais do que antes, querido. Estevão vai partir sim. Ele vai ser apedrejado. Eu penso que antes de sentir dor, o Senhor o toma. O texto não escreve isso, mas todas as vezes que eu leio esse texto, o Senhor me diz essa mesma verdade dentro de mim. Antes de sentir a primeira pedrada, o Senhor o toma. E Ele está na glória. As vestes estão ali. E talvez as testemunhas, lembra-se delas? Elas estão ali vendo tudo. Elas mentiram, elas conspiraram. E talvez dentro delas, elas estão dizendo, deu certo. Nós acabamos com ele. E talvez elas estão agora meio que dando um fim naquilo que pudesse ser o vestígio. A última coisa que ficou do Estevão. E elas vão pegar aquelas vestes. E talvez elas não saibam onde colocar. Mas elas veem um jovem chamado Saulo. O que perseguia, o que matava. O que talvez desse legalidade para eles a mentir quantas vezes fosse necessário para tirar a vida de cristão. Porque o Paulo era assim, querido. Talvez nesse momento ele não tivesse tanta autoridade, porque a Bíblia destaca e diz que ele é um jovem ainda. Mas não é que o Senhor faz com que as vestes de Estevão fiquem no pé do Saulo. E o que era para terminar, está começando de uma forma tremenda. Eles mataram Estevão e Deus trouxe à existência Paulo. Eles mataram Estevão, mas o Senhor trouxe à existência Paulo. Ai, pastor, mas um era melhor do que o outro. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma obra maior. Porque toda a obra não era do Paulo e nem era do Estevão. Toda a obra é de Deus. Não é a obra do pastor Ricardo, não é a obra do... Diz seu nome? Não é, a obra é dele. Não tem ninguém maior aqui, querido. Não tem ninguém maior aqui. Somos munidos da responsabilidade do reino de Deus, trazida sobre nós. Mas não há maior entre nós a não ser Cristo Jesus, aquele que é o Senhor. Deus tem sua maneira de fazer. O inimigo talvez bradou e disse, acabei. O céu se abriu e disse, comecei. O Estevão subiu. E a unção agora está sobre a vida do Paulo. Ai, querido, não me pergunta o que tem a ver essas vestes, porque profeticamente tem muita coisa. O Elias, quando subiu, o que caiu dele? E quem pegou? Quem? Foi ele mesmo. E a porção dobrada se estabeleceu. As vestes do Estevão, um homem de fé e cheio do Espírito Santo, partiu, mas as vestes ficou. E eu penso que talvez o Saulo pegou meio sem saber. Ai, querida, essa unção pega, viu? Até a tua roupa, querido, ela tem cheiro de unção. Você tem cheiro do perfume do Cristo. Você sabia disso, querido, que você cheira Jesus?
É isso que a Bíblia diz, que os que são do Senhor, querido, eles são tão parecidos com o Mestre, que o modo de falar é igual, que o modo de sentar é igual, que as roupas são iguais, e até o perfume cheira a Cristo. Você tem um aroma do céu, viu, querido? Ai, diga para o teu irmão, querido, você está cheio do aroma do céu. Aleluia, aleluia. As testemunhas disseram, acabou, deu certo. O Senhor disse, eu vou usar os mesmos que testemunharam mentindo. Vai lá, pega a roupa. Lembra do Amã? Vai lá, pega o cavalo. Traz ele seladinho já, hein? A cela de rei. Traz roupa de rei. Traz tudo que um rei usa. Uma mãe disse, eu estou prontinho. Você está tontinho. É do Mardoqueu. Entrega para ele, ainda vai puxando. Isso é o que Deus faz ao homem que Ele deseja honrar. Você sabe que Deus, querido, Ele tem essa forma de agir. Aquele que prepara para te acusar, é justamente pessoas assim que Deus prepara para te honrar. É por isso, querido, que você não deve colocar os seus olhos em pessoas dizendo são os meus adversários. Porque a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue. As mesmas pessoas que apedrejaram ontem são as mesmas que Deus pode usar amanhã para trazer a provisão que você precisa. Querido, isso nós vemos todo momento acontecer. Homens transformados como você foi. Mulheres transformadas como você foi. Para fazer o que o Espírito Santo de Deus ordena. O que eu estou dizendo a você, nessa semana de gratidão pela campanha que está se passando, é que aquilo que você pensou que seria o fim, Deus está dizendo é o começo. É o começo. Você crê nisso, amado? O inimigo disse, acabei com Estevão. O Senhor disse, eu criei o Paulo. Depois talvez você possa ler um pouquinho a história de Paulo e você vai saber quem foi Paulo. Um homem muito cheio do Espírito. Amém, meus irmãos? Queria marcar a tua geração. De um homem e uma mulher que andou com Deus, cheios do Espírito Santo. Não queira nada dessa terra não, viu, querido? Eu costumo sempre dizer, quando o Espírito me toca a falar dessas coisas, que eu ouvi certa feita uma pessoa dizer, o meu maior sonho é partir e ser nome de rua. Eu vou partir e vão lembrar de mim para sempre. Mas meu maior sonho é morar com o Senhor. E para morar com Ele eu preciso fazer a coisa certa aqui na terra. Amém, igreja? Amém, meus queridos? Talvez o bastão, né? Aquela corrida de bastão, você já viu? Aquela onde eles passam o bastão. Eu não sei quem plantou, eu não sei quem regou, quem cuidou, ou se você talvez esteja colhendo. Eu penso que na família da Estela ela plantou. Talvez o Charlie vai colher ou vai cuidar. Talvez os filhos vão colher. Pode até fazer o que Deus te deu essa vida para fazer. Ela é única. Então faz bem feito. Faz com excelência. Faz no teu trabalho, honre Deus lá. Faz na tua casa, honre Deus lá.
Faz no meio dos seus filhos, honre Deus na criação deles. Faz no seu casamento, honre Deus de uma forma conjugal. No ministério que Deus te colocou, na igreja que Deus te inseriu. Seja irrepreensível. Amém, meus irmãos. Cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Diga para a pessoa que está do teu lado: cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Diga para outra pessoa: cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Talvez o Estevão já partiu e o Paulo está aqui hoje. Amém, querido? Vou dizer de novo, querido, entenda isso em visão profética e na voz que Deus está te dizendo. Talvez o Estevão partiu, mas o Paulo está aqui hoje. Amém, querido? Nessa corrida de entrega do bastão, eu não sei se você começou correndo ou vai terminar correndo, ou se você está no meio, mas todos os 4 são muito importantes. Nessa corrida, não importa quem chega primeiro, importa chegar. Não desista, meu irmão. Amém, irmãos? Diga para o teu irmão: não desista, meu irmão, e não desista. Aleluia. Vamos